Olá, tudo bem? Seguindo nossos estudos sobre a Constituição Federal, nesse vídeo nós vamos discutir sobre o artigo 6º que trata dos direitos sociais. Antes, porém, eu gostaria de fazer aqui a minha afirmativa, como sempre faço, em relação à Constituição Federal de 1988, Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, conhecida também como Constituição Cidadã. Eu tenho muito orgulho dessa Constituição e sei quantas lutas foram empreendidas para que ela fosse aprovada. Hoje ela é uma das constituições mais completas do mundo e de maior abrangência, reconhecida inclusive internacionalmente. Nós, como brasileiros, devemos respeitá-la. Ela é a Carta Magna, a lei maior, é o fundamento da nossa sociedade. E com relação aos direitos sociais, são aqueles direitos que garantem a funcionalidade da sociedade, o funcionamento da sociedade. Sem esses direitos sociais, a sociedade desmorona, ela não funciona. Os direitos sociais são o alicerce, são duas colunas de alicerces para essa sociedade. Lembrando sempre também que houve uma emenda aí em 2015 que acrescentou mais um direito social. Nós tínhamos 10 direitos sociais, agora nós temos 11 direitos sociais que estão inseridos no artigo de número 6, artigo 6º da Constituição Federal. Também quero chamar a atenção dos alunos do curso para participarem do debate, deixarem os seus questionamentos, as suas perguntas e se envolverem com o processo de construção do conhecimento, porque você também faz parte desse processo. Lembrando também que nós temos 31 cursos na plataforma online, que estão disponíveis para todos. Temos o canal no YouTube, onde todos os vídeos são postados para serem assistidos de forma gratuita. Aqui na plataforma você paga um valor simbólico pelo curso e tem direito ao certificado. Então agradeço a participação de todos. Vamos dar prosseguimento ao vídeo. Os direitos sociais são garantias constitucionais e estão inseridos no artigo 6º da Constituição Federal. É importante ficar atento na questão do artigo 6º para a emenda de número 90 de 2015, a emenda constitucional que alterou o texto. Até então nós tínhamos 10 direitos sociais e a partir daí nós passamos a ter 11 direitos sociais. Foi inserido então na emenda constitucional número 90 de 15 de setembro de 2015 o transporte como direito social. Toda vez que nós falamos em direitos sociais, nós também estamos falando nos mínimos sociais, que é parte da discussão científica do serviço social. Então é importante que os amigos estejam sempre atentos à palavra mínimos sociais. Se você ler em algum artigo a palavra mínimos sociais, em alguma questão de concurso, você já sabe que ela está falando de direitos sociais. Também é importante lembrar que os direitos sociais aparecem nas questões de concurso, às vezes aparece um só, aparece de forma singular. E a pergunta quase sempre vai iniciar como são direitos sociais. E lá do meio para o fim, ela passa para o singular e às vezes o inquirimento, a assertiva, tem apenas um dos direitos sociais, um dos 11 direitos sociais. Também é importante lembrar para você que estará estudando para concurso, que numa determinada circunstância, possa ser que a prova que você esteja estudando seja anterior a 2015. Então só vai aparecer aí 10 direitos sociais. Nós vamos até ter uma questão aqui, na hora que estivermos fazendo as questões comentadas, fazendo referência a isso. Então é importante sempre estar atento a essas mudanças que acontecem na Constituição e em outras leis. Esse mapa mental está disponível aí no curso, nos cursos que nós temos que falam sobre direitos sociais, para que você possa estar memorizando os direitos sociais. Então é importante sempre estar atento tanto com a mudança social como com o enunciado, como ele apresenta o enunciado. Na maioria das vezes, na questão de concurso, você conseguindo desmembrar, interpretar a questão semântica de todas as palavras do enunciado, fica bem mais fácil para você encontrar a resposta da questão. Então nós temos aí como direitos sociais a educação, cujo ministério responsável
é o Ministério da Educação e Cultura, e tem como lei a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Em segundo lugar, aí, essas duas colunas de sustentação de uma sociedade, aparece a saúde, e temos como principal instituição e também plano e projeto de controle, fiscalização, gestão, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, também financiamento, né? E aí, em terceiro lugar, aparece a alimentação, cujo ministério responsável é o Ministério de Desenvolvimento Social, o MDS. Em quarto lugar, aparece também como direito social o trabalho. E nós vamos ter o artigo 7º da Constituição Federal falando alguma coisa sobre o trabalho, algo que não aborda em outros lugares, então tem um artigo específico para esse direito social, que é o artigo 7º, logo após esse artigo aí da Constituição, que nós vamos ver numa outra oportunidade. Então, o Ministério responsável pelo trabalho é o Ministério do Trabalho e Emprego. É o Ministério que regulamenta, fomenta, administra, de onde vêm os orçamentos para aplicação nesse direito social. E aí, em quinto lugar, nós temos o Ministério das Cidades. É o Ministério das Cidades que é responsável pelos projetos de moradia, né? É a moradia em quinto lugar. Ele é responsável pelos projetos de habitação, Minha Casa Minha Vida, enfim, todos os projetos de habitação que são campo de trabalho para o serviço social, parte do princípio da administração do Ministério das Cidades. Então nós temos em sexto lugar o lazer. O lazer ainda pouco difundido no Brasil, né? E o principal responsável por esse direito social é o Ministério do Esporte, que trabalha para promover então a criação de parques, de ciclovias, de academias, enfim, e várias outras modalidades de lazer. Na verdade, é um direito pouco garantido esse. Não existe muita assistência ainda a esse direito. Hoje já também existe políticas para o idoso, que oferece lazer para o idoso. Dentro da política do lazer também acontece muito, deveria acontecer até mais nas escolas. Então o Ministério do Esporte e mais alguma outra secretaria que vai ser responsável aí pela garantia do direito dentro do lazer. E aí nós temos aí em sétimo lugar a segurança. E o responsável é a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ela é quem fiscaliza, orienta, responsável pela gestão, administração, fiscalização e orçamento dos demais órgãos e instituições de segurança. Polícia Federal, Segurança Nacional, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, enfim, ela é de abrangência geral. Em oitavo lugar, então, nós temos a Previdência Social, que é administrada aí pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. E aí vai trabalhar com os benefícios continuados, benefícios contributivos, a seguridade não contributiva. Ela passa sempre por aí em relação a BPC e alguns outros proventos da assistência social. E em nono lugar, então, nós temos aí a proteção à maternidade e à infância. Não existe nenhum ministério específico nem para o nono direito, nem para o 10º direito. Assistência aos desamparados. Os dois vão estar ligados aí à saúde, vão estar ligados também à Previdência, vão estar ligados ao MDS, que no caso também está ligado à alimentação, né? E algumas desses outros direitos estarão ligados também a outras secretarias. Eu apresentei aí apenas a construção de um mapa mental para que você pudesse se situar, se localizar de forma mais ampla e fazer um processo de memorização no entendimento. Então os direitos sociais podem ser contados nos 10 dedos da mão, com acréscimo do transporte, né? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados e agora o transporte, né, que é o mais novo direito social. Então a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, ela vai ter como normativa aí o Sistema Único de Assistência Social, a Lei Orgânica de Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social, o Estatuto da Criança e do Adolescente
E ligado, atrelado diretamente a essas leis, a Constituição Federal, que é a Carta Magna, a principal lei que rege tudo, de onde nós estamos estudando os direitos sociais. E junto a isso também vamos ter a Política Nacional do Idoso, a Política Nacional da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial e muitas outras leis e estatutos que nós vamos estudar durante este curso. Então nós vamos apresentando gradativamente, construindo um mapa mental. Nós estamos trabalhando aqui de 3 formas. A aula em forma de texto, descritiva, em forma de slides, um mapa mental e o vídeo, que é esse que nós estamos apresentando. Um breve resumo daquele assunto em questão, e em seguida estaremos então analisando questões de concurso que já aconteceram relacionado àquela temática. Então nós temos aí também o Ministério do Transporte, ou melhor, o Direito Social como Transporte, que está ligado a várias secretarias também, né? A secretaria, o MDS, está ligado à Secretaria, ao Ministério da Cidade, em alguns casos a Senasp, enfim. Aí vai depender da necessidade, da intervenção necessária num determinado momento político, num determinado processo de vulnerabilização ou numa determinada violação de direitos. Depende disso. Então, finalizando essa parte, para nós passarmos para a parte das questões comentadas. Então o artigo 6º diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. E aí nós vamos então para a primeira questão, que seria a da banca FCC, analista judiciário, assistência social, que diz: a concretização dos direitos sociais depende da opção 1, organização de uma rede de serviços não governamentais. Então ela já morre na praia. Não governamentais, direitos sociais são direitos constitucionais garantidos pelo Estado. Não é a opção A, a assertiva A. Assertiva B, intervenção do Ministério Público para fazer cumprir os direitos civis, políticos e sociais. Até aí tudo bem. Independentemente aí da formulação das políticas sociais, aí já não bate com os estudos que temos feito sobre a concretização dos direitos sociais. Ele tem que ser feito com base na formulação de políticas sociais. A assertiva C, definição de um plano de governo que contemple as ações no campo da proteção social contributiva assegurada pela Constituição Federal de 1988. Proteção social contributiva, aí só diz respeito a um dos direitos sociais, que seria, no caso, a Previdência. Então não pode ser a letra C. Aí nós temos a assertiva D, mudança no modo de produção para um modelo no qual possa mesclar economia capitalista e um Estado de cunho socialista. Veja que a concretização dos direitos sociais não depende de um cunho econômico do país. Ela é um direito constitucional, está garantido na Constituição, independente de mesclar ou não mesclar a economia capitalista, o Estado de cunho socialista, o Estado de cunho parlamentarista, ou comunista, enfim, não existe essa necessidade. E letra E, que é uma resposta bem completa: intervenção do Estado, do atrelamento às condições econômicas e à base fiscal estatal, além do que sua materialidade se dá pela instituição de políticas sociais públicas. Observe bem que a assertiva E vai desconstruir a assertiva B e as outras também. Então a resposta correta, assertiva E. A segunda questão é da banca SH Dias, da Prefeitura de Itapevi, 2013. Diz assim: o conjunto coerente e afirmativo da intervenção do Estado em direção à garantia de direitos sociais denomina-se movimentos sociais. Intervenção do Estado, os movimentos sociais fazem parte da sociedade civil organizada, então não é movimentos sociais. Aí políticas sociais, o que estava na questão anterior, conjunto coerente e afirmativo da intervenção do Estado em direção à garantia de direitos sociais denomina-se, obviamente, assertiva B, políticas sociais. Por que não é ação social? A letra C, porque a ação social, na maioria das vezes, não é uma ação do Estado, é uma ação do terceiro setor,
junto às políticas de assistência social. Ela promove uma ação social, filantrópica, benemerente, o qual até nós discutimos bastante aqui no serviço social, na inserção do assistente social no terceiro setor, para que ele não se torne apenas um filântropo, mas que ele execute a sua profissão de forma a garantir o projeto ético-político, respeitar o código de ética e realmente produzir uma intervenção social, não apenas de benemerência, mas de transformação da realidade social. E a transformação social é parte do trabalho social do assistente social, mas não é parte do trabalho do Estado. O Estado vai então contratar o assistente social para que o assistente social faça isso. O que o Estado cria são políticas sociais para que o assistente social, por meio do seu trabalho científico e teórico, instrumental, metodológico, operativo, técnico operativo, produza em parceria com o usuário daquela política, ou com o grupo de usuários, ou com o território, em parceria com essas pessoas, produza então a transformação social. Não é o assistente social que transforma, ele faz um trabalho em parceria, e o trabalho conjunto dele com o usuário daquela política pública promove a transformação social. Mas isso não tem relação com o enunciado. A única questão que tem relação com o enunciado é a assertiva B, políticas sociais. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, analista judiciário, assistência social, FCC, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 2012. A gestão de serviços sociais diz respeito a: assertiva A, administração financeira da verba para a saúde e educação prioritariamente. Serviços sociais, gestão de serviços sociais, saúde e educação, não existe uma prioridade dentro da questão da gestão de serviços sociais. Há um estabelecimento de igualdade, não de prioridade. Todas as políticas públicas igualmente têm esse direito. Não pode se estabelecer uma prioridade sobre uma em detrimento de outra. Então não é assertiva A. Assertiva B, a articulação das diversas formas de produção social. Essa assertiva ela está totalmente correta e é importante que nós ampliemos o debate sobre esse princípio. A articulação das diversas formas de produção social. Quem é que produz? De onde sai a produção social? Ora, a produção social ela vem das diversas camadas da sociedade, das diversas instituições, dos diversos ramos de atividade profissional e científica. Então essa articulação nada mais é do que o trabalho em rede. O assistente social precisa estar munido e totalmente capaz de desenvolver um trabalho em rede eficiente no território de sua atuação. Articulação com o Ministério Público, articulação com o juizado, articulação com a saúde, articulação com a educação, enfim, todas as instâncias envoltas no território de atuação aonde usuários da política desse profissional estão inseridos. Essa articulação é necessária. A gestão desse serviço social só funciona assim. Hoje uma das grandes preocupações para o efetivo funcionamento com garantia de resultados satisfatórios na gestão de serviços sociais diz respeito a isso, ao trabalho em rede. Felizmente ainda muitas instituições estão ilhadas e não desenvolvem um bom trabalho em rede. Sempre que precisa resolver uma coisa acaba mais praticando assistencialismo do que assistência social. É importante frisar, não é possível praticar assistência social de fato de forma isolada. A assistência social ela só acontece dentro da articulação da intersetorialidade, da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade e do trabalho articulado em rede. Todas as entidades, instituições públicas, privadas, a sociedade comum, a sociedade civil, a sociedade organizada, todos devem participar do processo da gestão de serviços sociais. Se todos não participarem, essa gestão sempre vai ser precária e sempre vai ficar faltando alguma coisa. Então, com certeza, a assertiva B é a resposta. Por que não é a assertiva C? Construção de diretrizes no campo da micro e macro, política econômico-social, ficou bastante desconexo isso aí, econômico e social. A gestão de serviços sociais não deve estar preso à questão econômica. Apesar de haver um limite no orçamento, a gestão de serviço social ela deve estar
atrelado mais ao investimento, ao sentido de investimento, do que ao sentido de economia, ao sentido de retorno, do que ao sentido de acumulação. Então, com certeza, não seria a letra C. E aí existe mais alguma argumentação aí dentro da questão micro e macro, mas nem encaixa com a frase em si, então, e também foge ao debate de direitos sociais, por isso que não vou me atrelar a essa questão. Então, por que não é assertiva D? Formação organizacional e implementação de programas sociais. Ora, programas sociais, os programas sociais não estão diretamente relacionados com a gestão de serviços sociais, sim as políticas sociais. Os programas sociais é um compêndio, apenas uma parte das políticas sociais. Se essa assertiva, a parte final, onde diz programas sociais, estivesse políticas sociais, ela também seria uma resposta, mas programas sociais, não. Então, por que não é assertiva? É uma lógica societária de direitos e deveres relacionados às políticas públicas. Eu sempre falo isso, quando eu gravei o vídeo sobre o que é e o que não é um estudo social, eu falei sobre isso. Felizmente ainda tem muitos assistentes sociais, profissionais trabalhando como investigador de polícia. Ele está interessado em fazer o usuário cumprir os seus deveres. Nós não trabalhamos com deveres, só em relação ao Estado, em relação ao usuário, não. Nós trabalhamos com direito, onde o direito foi violado, então nós trabalhamos para que esse direito seja cumprido. A parte coercitiva é a atribuição da justiça, ela que trabalha os deveres, a obrigação de fazer, e não assistente social. Assistente social não é juiz, não é investigador de polícia, ele trabalha com a questão da violação de direitos e a efetivação dos direitos que foram violados ou estavam em suma de serem violados. Então, dessa questão, a resposta correta é a letra B. Na próxima questão, nós temos a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, Secretaria Municipal de Assistência Social, ano 2013, com a seguinte pergunta. Com base em Yamamoto, 2007, responda à questão. É a base de formação sócio-histórico do serviço social compreendida a partir do seu enfrentamento pelo Estado, pelo empresariado e pelas ações das classes trabalhadoras no processo de constituição e afirmação dos direitos sociais. Afirmação dos direitos sociais. Então nós temos assertiva A filantropia, obviamente que não, né? A filantropia ou assistencialismo não faz parte do processo do trabalho. E nós temos a política social, né? Não é a base de formação sócio-histórica do serviço social. Ela também não é compreendida como um enfrentamento do Estado e do empresariado pelas ações de classes trabalhadoras. Isso já é um remédio posterior. Com certeza, então, a letra C, assertiva C, a questão social. Também não é assistência social, porque a assistência social já é a efetivação desse trabalho. Então, o processo de constituição e afirmação dos direitos sociais, com certeza, é a questão social. Porque os direitos sociais são os mínimos sociais, ou seja, traduzindo em outras palavras, é o mínimo necessário para que a pessoa viva com dignidade. Quando falta isso, então aparecem as expressões da questão social. A fome, relacionada à alimentação, a falta de moradia, a falta de trabalho, a falta de previdência, a falta de assistência ao desamparado, a falta de lazer, a falta de segurança. E aí vai no caminho da contramão aos direitos sociais. Então a questão social, o entendimento, é a base da formação sócio-histórica do serviço social, o entendimento das expressões da questão social. Agora veja bem, se ao início desse enunciado estivesse falando de José Paulo Neto, a resposta seria outra, uma vez que José Paulo Neto entende que não é só a questão social que faz a base, a gênese de formação sócio-histórica do serviço social. Ele compreende que existem outras atribuições, outras questões envolvendo esse processo, outros fatos, outras correntes teóricas, outros entendimentos ideológicos. Nós não vamos debater isso no momento aqui, mas será tema de um próximo vídeo que poderemos vir a gravar, sim. Então, assertiva dessa pergunta, resposta correta, assertiva letra C. Próxima questão, 2015, FGV, no Mato Grosso, assistência social. Contemporaneamente, a necessidade de reduzir
a ação do Estado na questão social ocorre mediante a ampliação dos direitos sociais, a restrição de gastos sociais, o empoderamento dos segmentos vulneráveis, o crescimento do trabalho formal ou a contratação de assistentes sociais. Ora, reduzir a ação do Estado é Estado mínimo, é neoliberalismo. Então não é a letra A, porque o neoliberalismo não quer ampliar, ele quer diminuir os direitos sociais. Letra B, restrição de gastos sociais, com certeza. Empoderamento dos segmentos vulneráveis, com certeza o neoliberalismo não tem essa predisposição, não tem essa vontade. Ele quer que o próprio mercado se regule automaticamente. O crescimento do trabalho formal, também não. A contratação de assistentes sociais com a diminuição do Estado, menos contratação de assistentes sociais. Então, com certeza, a restrição de gastos sociais. Letra B. Próxima questão. Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, 2013. Com o neoliberalismo, há no Brasil uma tendência à obstaculização de conceito constitucional da Seguridade Social. Nessa perspectiva, os benefícios e serviços de programas sociais deixam de ser direitos sociais para serem compreendidos como. Entendendo a questão, e quem conhece o neoliberalismo sabe que o neoliberalismo defende a privatização da assistência social, a privatização da educação, a privatização da saúde, a privatização de todos os direitos sociais. Logo, se o produto é privatizado, ele se torna uma mercadoria. Eu compro e tenho direito, assim como é a Previdência hoje. Mas isso é discussão para um outro vídeo de umas 3 horas de duração. Enfim, ela é um produto que eu comprei e paguei. Então, ela deixa de ser uma política e passa a ser direito do consumidor. Logo, letra A, assertiva correta. Né? E as outras estão dispensadas. Próxima questão. 2015, o FMT, Detran do Mato Grosso do Sul, na prova de assistência social. Instituída no Brasil a partir da década de 1990, a transferência de renda direta do governo a indivíduos vem se constituindo desde então na principal ação pública de combate à pobreza. Tal medida pauta-se no princípio de assegurar o quê? Direitos sociais? Veja bem, não é direitos sociais porque, apesar do tema aqui ser direitos sociais, mas é importante entender o que é e o que não é. Porque esse enunciado não contempla todos os 11 direitos sociais. Ele fala de uma parte relacionada apenas então à renda. Então a assertiva correta é a letra B, renda mínima. Princípio, tal medida pauta-se no princípio de assegurar renda mínima. E através da renda mínima, então, combater a pobreza. Não é a letra C e nem a letra D, porque se fosse a C e a D na mesma assertiva, poderia ter algum sentido. Porque os serviços que garantem a efetivação dos direitos sociais, eles são serviços e benefícios eventuais e também são serviços e benefícios continuados. Vai depender da necessidade do usuário e do seu estado de vulnerabilidade. Então, nesse caso, a resposta com certeza é a letra B, renda mínima. Está aí o gabarito. Vamos para a próxima questão. Aqui, ano 2010, Banca Ivim, órgão Prefeitura de Piracuruca, Piauí, cidade, o nome deve ser indígena, aprova assistência social. Assistente social. Os direitos sociais a que faz jus todos os cidadãos brasileiros, conforme a Constituição Federal de 1988, no seu capítulo 2º, artigo 6º, transporte, igualdade, meio ambiente, previdência social e justiça social. Nós vimos lá atrás, esse aqui é um exemplo de que você pode ver em algum concurso uma questão como essa hoje, na atualidade, teria que ser anulada, porque ela tem 2 respostas. E seria A, transporte, e D, previdência social. Só que quando essa pergunta foi elaborada, em 2010, não havia ainda a emenda de número 90. Então, a resposta seria previdência social. Mas alguns elaboradores de questões de concurso ainda não sabem dessa mudança, infelizmente eu já vi isso na Constituição Federal e acaba colocando como se houvesse apenas 10 direitos sociais, como no caso nós temos 11 direitos sociais. Então, certamente, igualdade não é um direito social, meio ambiente não é um direito social, justiça social, apesar de necessário, não é um direito social. Aqui temos 2 direitos sociais, previdência social e transporte.
Na época que a assertiva, que o enunciado foi criado, em 2010, só havia um. O transporte não era direito social, então era previdência social. Então fiquem sempre atentos a essa questão. Temos 11 direitos sociais, incluindo o transporte, com a emenda de número 90. Próxima questão. Considerado um dos direitos sociais preconizados pela Constituição Federal do Brasil, está aí renda, alimentação, registro civil e comunicação. Qual desses 4 fazem parte dos direitos sociais? Obviamente, apenas a alimentação. Os outros 3, apesar de serem direitos, não são direitos sociais propriamente dito. E a última questão, a reconfiguração dos direitos sociais no Brasil a partir dos anos 1990 tem implicado o apelo ao terceiro setor, ao empresariado, como substitutivo das políticas públicas. Essa inflexão é denominada refilantropização das políticas sociais. Com certeza, letra A, porque vai no oposto do sentido. Então, por que não seria a letra B, universalização das políticas sociais? Porque essa não é a reconfiguração, também não tem relação com o terceiro setor. A universalização é um preceito da Constituição Federal, um dos seus pressupostos, um dos princípios, é a descentralização também, a hierarquização das políticas sociais também. Então nós temos aqui a hierarquização e a centralização das políticas sociais, que são 2 erros nesse enunciado, mas dentro da questão do terceiro setor, está mesmo como apelo apenas à refilantropização. A hierarquização tem relação com o Estado e a centralização das políticas sociais também tem relação com um modelo político de governo e não com esse apelo ao terceiro setor. Então a única questão aqui ligado ao apelo com o terceiro setor é a questão da privatização dos direitos sociais, que leva à refilantropização, ou seja, o terceiro setor transforma em ação social aquilo que deveria ser políticas sociais. Essa é a diferença entre políticas sociais e ações sociais. Ou seja, a ação social é feita pela sociedade civil, pela classe empresarial, pelo terceiro setor, e acaba transformando em benemerência, em filantropia, o que deveria ser política pública, política social garantida com base na contribuição dos impostos. Então, com certeza aí a resposta para essa questão é a letra A. E a próxima questão terminou, né? Era a última. Então, agradeço a todos aí por terem participado, por estarem participando desse curso. E nós estamos, então, no processo de construção das aulas. Eu ainda estou me acostumando com a câmera, peço paciência aos amigos. E só fazendo uma releitura aí dos direitos sociais, né? Para finalizar esse vídeo. Então, direitos sociais são educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e infância, assistência aos desamparados. E em 2015 foi incluído então o transporte como 11º direito social. Eles estão inseridos no artigo 6º da Constituição Federal, e sobre o trabalho existe o artigo 7º, que define mais algumas regras e alguns princípios. Então, agradeço a participação de todos, muito obrigado, continue participando do curso, divulgando, convidando os amigos, participe também no canal do YouTube, muito obrigado, tchau.